Namastê, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Chama Violeta para desenvolver coragem e força interior. Estamos aqui começando o nosso quinto episódio no ano de 2026 e o objetivo aqui é ajudar a fazer com que o seu ano seja extraordinário. Então, vem com a gente, pega aí a bebida da sua preferência, pega o seu chá, o seu café. Hoje eu estou tomando chá de hibisco. Já tomou chá de hibisco? Então, pega aí a bebida da sua preferência e vem participar conosco desse encontro. A gente vai começar já já em um minutinho, então vamos, vamos se acomodando aí, vai se preparando para a gente começar esse encontro maravilhoso. Mas é sempre uma alegria estar aqui todos os sábados trabalhando com a hierarquia divina da Fraternidade Branca, pedindo ajuda do bem-amado Mestre Saint-Germain. Vem aqui, senta do nosso lado aqui, vem ajudar a gente nesse trabalho, pedindo ajuda para a Fraternidade Branca, para os mestres, para o mestre Moria, bem-amado Arcanjo Ariel, que é esse nosso grande padrinho, né, que nos ajuda com todo esse trabalho. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Dona Lúcia, Dona Lídia. Vamos nos preparando aqui para mais um encontro. Hoje eu trouxe um assunto para a gente conversar que é muitas vezes difícil de lidar, tá? Então, ele vai tocar fundo aí, mas a gente precisa estar ciente, a gente precisa reconhecer, estar, encarar de frente as nossas feridas para poder então curá-las, para poder lidar com elas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre rejeição, sobre solidão, sobre abandono. Esses sentimentos, eles podem fazer com que a gente fique na periferia da vida, ali, né, vivendo de migalhas, vivendo ou tendo uma vida de subsistência ali, como se a gente estivesse olhando de fora, né? Sabe aquela pessoa que olha de fora e vê ali um restaurante, né? Muitas pessoas sentadas com aqueles pratos mais diversificados, as pessoas comendo ali e tal, e você passando fome, desesperado assim, olhando pela janela, né? Implorando por uma migalhinha de pão, né? É mais ou menos isso que esses sentimentos fazem com a gente. Faz com que a gente implore por migalhas de alegria, né? Porque a gente não entende de fato o nosso propósito, tá? Então, é disso que nós vamos falar um pouco hoje, antes de ir para a nossa meditação, e é disso que eu gostaria que você refletisse, tá? Então, a primeira grande coisa é que a gente nunca está sozinho, né? A gente nunca está sozinho, sozinha na nossa jornada. É, e a outra grande questão é que nós temos um poder interno para transformar toda e qualquer situação, tá? Não importa onde você mora, não importa a forma como você vive. Se você aceitar e permitir que essa energia divina se manifeste na sua vida, ela vai te ajudar a mudar toda e qualquer situação. Então, vamos descobrir juntos aqui como é que os ensinamentos dos mestres ascensionados, como que a chama violeta pode nos ajudar a sair dessa periferia e entrar no centro da nossa própria vida. E é isso mesmo, já começa pensando sobre isso. Você merece, você tem todo o direito de estar no centro da sua própria vida, tá? Então, bom dia para todo mundo que está chegando aqui. A gente está aguardando um instantinho para começar a nossa live e a gente está falando aqui sobre rejeição, abandono, sobre solidão. Ah, bom dia, Josi. Bom dia aqui para o pessoal que está chegando nas redes. Vamos, vamos pensar, né, sobre o assunto aqui, entender essas três dores, né?
Marli, bom dia para você também. Josi, Cristina, Catarina também chegou aqui, bom dia. Ah, bom, acho que a gente pode começando então aqui e vamos pensar assim, vamos começar pela rejeição, tá? Vamos lá. A rejeição é aquela ferida do não ser suficiente. É uma das experiências humanas mais dolorosas, porque ela vai muito além de um não que você recebe. Ela toca os nossos valores, né? Ela troca algo que está aqui dentro, né? Receber um não é uma coisa muito dura, dependendo do contexto, dependendo do cenário. E quando nós somos rejeitados, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja num grupo social, a nossa mente interpreta a seguinte coisa: tem algo de errado comigo, né? Se as pessoas não gostam de mim, se eu não sou aceito, tem algo errado comigo, tá? E aí você começa a desencadear milhões e milhões de pensamentos e questões ali sobre isso, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, uma mulher, seus 48 anos, o marido pediu o divórcio, tá? E aí ela evita ter novos relacionamentos porque ela fica com a seguinte mensagem gravada na cabeça: bom, eu tinha um parceiro, eu fiquei 20 anos com ele e ele me deixou, né? Talvez eu não seja digna de um amor, né? Talvez eu não deva tentar isso de novo, porque eu vou passar pela mesma experiência ruim, tá? Ou mesmo um homem, né? Seus 52 anos, acabou de ser demitido do seu trabalho, está há muitos anos trabalhando ali. E mesmo que seja um excelente profissional, mesmo que esteja muito qualificado, ele fica com medo de se candidatar a uma nova vaga, porque ele tem medo de ouvir um não, né? Não, não, você não tá bom, você não tá mais adequado para o mercado de trabalho, né? Ou alguma coisa assim, né? Então isso nos abala profundamente, né? Um outro exemplo aqui, né? Ah, a pessoa cresceu ouvindo muitas críticas, né, dos pais, o pai ou a mãe ali criticando muito, né? E mesmo depois de adulta, ela vive buscando a aprovação externa. Ela precisa que os outros aprovem ela, né? E é muito difícil, é muito duro viver assim, né? A gente não precisa da aprovação de ninguém, né? A gente precisa da nossa própria aprovação e aceitação, mas a gente fica buscando no externo. Alguém tem que validar aquilo que a gente vai fazer, né? A roupa que eu uso, né? Deixa eu perguntar aqui para minha vizinha o que ela acha, né? Vou fazer tal coisa, deixa eu perguntar o que as pessoas acham. E aí você não vive a sua própria vida, você vive a vida que as pessoas acham que você tem que viver, né? Então é duro isso, né? E acontece isso porque o nosso cérebro, ele processa essa rejeição social da mesma forma que ele processa a dor física. Então, tem estudos aí da neurociência que mostra que as mesmas áreas do cérebro, eles são ativados. Então, por isso que dói tanto a rejeição. Ela é uma dor real. Ela é uma dor para o nosso cérebro, é a mesma coisa, né? De você ter chutado o dedinho do pé lá, ter chutado a quina da porta ali, assim, né? Você cai no chão de tanta dor. É uma dor de verdade, né? E a gente precisa entender isso, tá? É, e isso traz também uma consequência espiritual, porque energeticamente, cada experiência de rejeição, ela vai criando uma fissura no seu campo áurico, né? Se você não sabe o que é um campo áurico, imagina que ao redor do seu corpo tem uma camada de energia de proteção, tá? E quanto
mais você está bem. Quanto mais você está equilibrado, em paz, mais essa energia ela expande, né? Isso impede que doenças cheguem até você, isso impede que ataques de obsessores acontecem, então você está bem protegido. Agora, quando você se deixa levar por situações de rejeição, você vai criando rachaduras nessa camada de proteção que você tem no seu campo áureo. E aí, né, com essas fissuras, você fica vulnerável para absorver negatividade. E você cria um ciclo que fica se repetindo ali. Eu me sinto rejeitado ou rejeitada, minha energia fica fraca, né? Você baixa a sua frequência e aí você atrai situações que vão fazer você se sentir mais rejeitado ainda, né? E aí, né, é difícil de sair desse ciclo, né? Então é importante entender como é que funciona isso, tá? Ah, beleza. Ó, vou em frente aqui porque tem várias coisas para a gente falar. Vou falar agora da solidão. A solidão é a desconexão interna, né? Vamos entender isso, né? É, a solidão que nós vamos trabalhar, ela não é a solidão do você ficar sozinho, tá? Ela é sobre você se sentir desconectado, mesmo quando você está cercado de pessoas, né? A gente falou disso na semana passada um pouco, né? E a gente voltou no tema, dada a importância dele. É a sensação de que ninguém realmente nos entende e que você está falando sozinho em uma sala cheia. Ninguém te dá atenção, você não é notada, você não é notado. É, é mais ou menos assim, né? Pensa naquela mãe que cuida da família inteira, né? Só que à noite, quando todo mundo dorme, ela sente um vazio profundo, como se estivesse cuidando de todo mundo, né? Menos de si mesma, né? Então, muitas mães, elas se sentem assim, elas se doam 100%, elas doam 100% da sua vida para cuidar da família, dos filhos, do marido, né? E chega um momento que ela está tão exausta, tá tão cansada, que ela se sente vazia de si mesma, né? Ela percebe que está faltando algo ali, porque ela não para um instante para cuidar de si, né? Ou mesmo aquele profissional bem-sucedido, né? Ele tem muitos contatos, ele viaja, ele faz um monte de coisa. O Eleni, Maria, Branca, sejam bem-vindas, né? Ele está ali envolvido com muitas coisas, né? Mas ele não tem nenhuma conexão verdadeira, né? Todos os eventos, os lugares que ele vai, ele passa por conversas superficiais que fazem com que ninguém conheça ele de verdade como pessoa, né? Ele é o profissional que está lá executando uma coisa, mas aquilo fica tão mecânico, né? E são coisas tão superficiais, são coisas só para atender critérios ali, que a pessoa ela começa a ficar apagada. Quem que ele é, o que ele gosta, né? Isso vai ficando para trás, né? Então, são exemplos aí que a gente tem que estão no nosso dia a dia, né? É, sabe aquela pessoa que envelhece, ela vai envelhecendo e vê os amigos se afastando, né? Os filhos criam suas próprias vidas, seguem, então, e aí a pessoa ela para um dia assim e ela se pergunta: quem sou eu? Além dos papéis que eu vivi, né? Pai, mãe, é, e tudo que eu desempenhei, né? O cargo que eu tinha, né? Quem sou eu, né? De repente tudo isso fica para trás e sobra um vazio, um incômodo. Ah, o que está faltando aqui, né? E é disso que a gente tem que pensar, né? Essas pessoas, elas não estão numa situação irreversível. Nossa, eu desperdicei a vida. Não, não é nada disso. Elas estão no momento
em que elas precisam simplesmente despertar e começar a olhar diferente para as coisas. A gente nunca está no momento que, nossa, não dá mais tempo, perdi a oportunidade. A gente sempre pode transformar a nossa vida, tá? E os mestres, eles nos ensinam que a solidão profunda, ela, na verdade, ele é um chamado da alma, né? É a sua alma dizendo: você se desconectou de mim, volte para casa, né? Volta para a sua essência, né? É isso, é um sinal que tem ali, tem algo para você aprender, né? E a solidão, ela cria um campo energético de contração. A gente se fecha, né, do mundo, das pessoas, das condições ali, para que a gente não se machuque mais. Só que esse fechamento, ele impede que o amor, inclusive o nosso próprio amor, entre, né? Então, você está fechado para balanço, né? Estou fechado aqui, ó. Nada entra, nada sai, eu não quero nada aqui. Você se fecha para a vida, né? Então, é muito sério. Então, a gente precisa entender esse momento, entender o que que a nossa alma tem para nos dizer e seguir adiante, tá? Vamos lá. E por fim, então, aqui vamos falar do abandono, né? O abandono, né, é o medo de ser deixado para trás, né? Lembra lá do filme do Esqueceram de Mim, né? Foi todo mundo viajar e deixaram o menininho para trás, né? O medo de ser deixado para trás. O abandono é um medo primal, né? Ele é primitivo, né? E o medo de ser deixado para trás, de não ser importante o suficiente para que alguém permaneça, né? Pensa nessa situação, né? Não é só esqueceram de mim, né? É esqueceram de mim porque eu não sou importante, porque ninguém é, sentiu a importância de cuidar de mim, né? E muitas vezes essa ferida ela vem lá da infância, né? Só que ela continua presente ali na nossa vida adulta de forma sutil, né? Pensa ali, né? Você ficou sozinho em casa porque os seus pais tiveram que sair para trabalhar, né? Então você queria um pouco de atenção, de carinho, tá? Mas você estava lá sozinho na sua casa, né? E não tinha ninguém, né? Ou estava você cuidando do seu irmão, ou vice-versa ali, tá? Então, são situações, né, que fazem, que marcam a gente assim, e depois a gente fica revivendo isso, mesmo sem saber, né? Porque a gente vive muito mais no automático do que a gente gostaria e até mesmo do que a gente acredita, tá? Ah, pensa na seguinte coisa, né? Muita gente se agarra a pensar a relacionamentos tóxicos, aqueles bem ruins mesmo, aqueles bem difíceis, por medo de ficar sozinha, né? Então, prefiro ficar com uma situação ruim, difícil, do que ficar sozinha, por medo de solidão, tá? Ou mesmo que pensa assim, né, naquela pessoa que vive se desculpando ali por existir, por ocupar espaço, por ter necessidades, né? Desculpa, desculpa. A pessoa pede desculpa por tudo, né? E tem aqueles ainda, né, que tentam a todo custo evitar conflito de tudo quanto é jeito, né? A qualquer custo ali, assim, mesmo quando ele precisa se posicionar e falar sim ou não, ele abre mão disso por medo de ser abandonado pelo grupo, tá? Então, vê que tem muitos casos aí em que as pessoas passam essas dificuldades, tá? E na perspectiva aí da grande fraternidade branca, essa ferida do abandono, ela é uma desconexão da fonte, é uma desconexão, né, uma sensação, né, porque a gente nunca está desconectado da nossa divina presença, a gente nunca está desconectado dos mestres e de Deus, mas a gente sente isso, não é porque a gente está olhando para o lugar errado, porque a gente está simplesmente fora do nosso centro, tá?
Então, a gente esquece que é parte de um todo, que estamos sempre conectados, mesmo quando as pessoas, né, ou as pessoas à nossa volta, elas decidem nos abandonar, né, e sei lá por qual razão, por qual motivo, mas são coisas aí, partes da vida, né? É, e do ponto de vista de energia, ah, do ponto de vista de energia, tem essa questão do abandono, ela cria um campo de carência energética, né? Você entra numa frequência de carência energética como uma criança que segura a mão com muita força, assim, né? Essa energia fica grudada em pessoas e situações, impedindo o fluxo natural da vida, né? Imagina que a vida está te levando para frente e você está segurando uma mão lá atrás, lá, e você não quer soltar por nada, tá? Então, vida é energia, movimento, né? Tem uma definição que fala que a vida é movimento e repouso, tá? E a gente está sempre indo para frente, né? A vida não regride, não vai para trás, você tem que sempre dar o próximo passo, mesmo que isso signifique que você tenha que deixar algumas coisas para trás, que você tenha que deixar ideias, pensamentos, formas de pensar, de ser, de existir e até mesmo deixar pessoas para trás, tá? Não porque você está abandonando essas pessoas, mas porque você está num momento diferente e não faz mais sentido essas pessoas ali, tá? E então isso pode acontecer conosco também, né? Faz parte do fluxo da vida, tá? É, e a Leni está falando ali, né? Que às vezes a gente não tem noção, né, dessas coisas, né? E é isso mesmo, né? Uma das coisas que as armadilhas da Matrix é fazer com que a gente não pare para refletir, a gente não pare para fazer reflexão e pensar o que está acontecendo conosco. É tudo no automático, é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, né? E tudo muito sedutor. Ah, fala aí a verdade, fala a verdade. Não é uma delícia pegar nas redes sociais e ficar, nossa, isso é legal, um gatinho tocando piano, olha só essa menininha cantando, olha não sei o que, tal. É uma delícia, é sedutor, você não quer sair dali. E isso é feito para justamente ser assim. Enquanto você está fazendo isso, você está consumindo qualquer coisa ali, você está desconectado da sua essência. Você está só ali passando um tempo, né, distraindo a cabeça. Só que às vezes, quando você percebe, passou horas, né, e você não olhou para uma dor que está ali latente em você, uma coisa que está muito grave acontecendo, né? Você simplesmente amenizou aquilo vendo um gatinho tocar piano, né? Então a gente precisa olhar para as nossas dores, a gente precisa olhar para dentro e falar: nossa, isso aqui não me pertence. Eu não sou isso, eu sou uma coisa diferente, eu quero que essa coisa se manifeste. É assim que a gente desenvolve virtudes, é assim que a gente traz o divino para a nossa vida, tá? Bom, é isso, né? Então, vamos então só fechando o assunto aqui para a gente poder ir para a nossa meditação, né? E quando a gente carrega, né, essas dores, né, seja rejeição, solidão, abandono, a gente vive, né, na periferia da nossa vida, né? Então a gente já falou sobre isso, né? E é como se você estivesse assistindo o filme da nossa vida na última fileira do cinema. Ah, tá tudo parecendo distante, sem cor, sem sabor, né? É, assim, uns sinais, né, de que a gente está de longe vendo a nossa própria vida é porque é quando a gente está ali aceitando migalhas. Eu aceito um emprego qualquer abaixo do meu potencial, um relacionamento que não faz sentido para mim, né, só para não ficar sozinha, ficar sozinho.
uma amizade que não te valoriza, né? Sabe aquelas pessoas que gostam de botar para baixo, né? Mas é melhor ficar com alguém assim e ter uma amizade assim do que não ter ninguém, né? Pelo menos eu tenho a minha turminha. Pessoas que vivem no modo sobrevivência, tá? Tem aquelas pessoas que não planejam, que não sonham, que simplesmente aguentam o dia, né? Olha que jeito triste de viver. Eu simplesmente aguento a barra aqui, eu seguro a onda, né? E amanhã eu vou continuar segurando e depois eu vou dar um jeito, tá? A pessoa não tem sonhos, ela não tem um propósito, ela não quer viver uma coisa melhor, né? E tem o caso das pessoas que estão desconectadas de propósito. Faço as coisas por obrigação. Eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, eu tenho que pagar conta, eu vou pagar conta. É, Sabe quando a pessoa perdeu o fio da meada da sua própria história? Ela está ali simplesmente repetindo coisas, né? E aí vem o pior de tudo, né? Que é o autoabandono. A pessoa simplesmente desiste de si mesma, né? Ela cuida de todo mundo, né? Mas quando é dela, não, para mim não precisa, não, para mim tá bom assim. Eu conheço muitas pessoas assim, tá? E é muito difícil, né, para essas pessoas viver. Elas sempre deixam as suas necessidades em último lugar, tá? É muito duro, né? A Catarina falou aqui, né? O pior é que realmente assim parece um looping. Quando estamos bem, acontece algo que nos joga para baixo novamente, né? Tenho passado por isso. É isso mesmo, tá? É uma briga constante ali, por posicionamento, né? Por seguir um propósito, né? Você colocar em prática um propósito, ele não é necessariamente uma coisa simples, é uma coisa que exige esforço, trabalho, e tem aqueles dias que você vai estar se sentindo para baixo mesmo. É, Então, assim, a gente precisa encontrar algo, uma virtude, para substituir esse looping, né? Para dar um novo significado, né? Então, é, é, é bem por aí, sabe, Catarina? Trazer à tona essas coisas e entender como lidar com elas, né? A Leni falou aqui, ó, acabei de sair de um emprego tóxico de 8 anos, né? Foi muito difícil. É libertador deixar o que não nos cabe mais em nossas vidas, tá? É exatamente isso, tá? Eu já passei por uma situação assim também. Eu trabalhei 14 anos numa empresa e foi sempre muito difícil trabalhar ali. Era um ambiente muito tóxico, muito controlador e dominador, tá? E quando você sai, você tem aquela sensação, primeiro, de vazio, né? Porque é como se a vida era aquilo que existia antes, depois você descobre que a vida é muito maior, que existe muito mais possibilidades, que você tem chances de transformar a sua vida, que se você tivesse lá naquela mesmo lugar, sentado naquela mesma cadeira, fazendo as mesmas coisas, você não conseguiria, né? Então, sim, é libertador, né? Na hora que você percebe que você tem asas para voar, né? É, E a Gardênia aqui está com crise de falta de ar, né, e pediu para. Ah, tá bom, para ajudar na meditação. Tá bom, Gardênia, a gente já vai começar a nossa meditação, tá bom? Bom, então, para fechar aqui o assunto, né? Por que que nós ficamos presos nesses padrões aí, como a Catarina disse, né? Que fica repetido, né? Primeiro que nós não fomos ensinados sobre o nosso poder pessoal, né? A gente devia aprender isso desde pequenininho, né? E ser desenvolvido e estimulado. Esse grande poder que nós temos, ele
é oculto, né? É mais fácil controlar pessoas que se sentem mal, que se sentem pequenas, que se sentem inferiores, do que pessoas que percebem que são livres, que são filhas e filhas do Altíssimo Deus, tá? Então, tem todo um discurso na nossa sociedade, na nossa cultura, para que a gente se sinta pequenininho, para que a gente se sinta incapaz, impotente, sem força, né? E a gente tem que se sujeitar ao que a vida nos oferece, e não que a gente pode ir lá e buscar aquilo que faz sentido, que é importante para nós, tá? Então, tem alguma coisa aí dizendo, não, né, é errado fazer isso, né? Então a gente aprendeu que a gente é inferior, pequeno, limitado, tá? E a sociedade, ela nos ensina que nós temos que buscar a validação externa, né? Então, é, você tem que tirar boas notas na escola, você tem que ter um bom emprego, você tem que ter um bom relacionamento, você tem que ter coisas para poder ser, né? E tá tudo errado, né? Não é bem assim, né? É, você tem que seguir aquilo que a sociedade diz que é certo, né? Só que ninguém ensina que essa verdadeira validação ela vem de dentro, ela vem de você. Ninguém precisa, né? Você é uma alma eterna, poderosa e infinita, né? E ninguém precisa validar isso. Você já é, né? A outra coisa, né, para a gente fechar aqui é o mito da falta, né? Então, nós acreditamos que nos falta algo. Está faltando mais dinheiro, mais beleza, mais sucesso, mais amor, tá? E nós corremos atrás disso, mas a sensação de vazio permanece, porque a gente sempre vai desejar algo além do que a gente tem. E aí, a gente não se contenta com aquilo que a gente tem, né? Poxa, eu só vou ser feliz depois que eu me aposentar e comprar uma casinha no campo, no sul da França, tá? E aí você passa a sua vida inteira correndo, trabalhando, juntando dinheiro e tal, e aí você compra a casa e você consegue realizar o seu sonho. E você chega lá assim e fala: Nossa, não tem nada para fazer aqui, né? Você não vai estar feliz com a casa. Então a gente precisa entender que a gente já tem tudo que a gente precisa aqui. Não importa onde a gente mora, o que a gente tem, se a gente tem fartura e abundância, ou se a gente está precisando de uma coisa ou outra, né? A gente precisa de muitas coisas, mas a gente precisa entender que não é ter a coisa que vai fazer com que a gente se sinta melhor. Obviamente que ter uma vida mais confortável, que ter condições ajuda, é muito melhor, é muito mais fácil viver, mas a gente precisa primeiro entender que está aqui, tá? Pensa só, eu posso trabalhar para desenvolver a minha paz interior e eu posso comprar uma BMW. Eu posso fazer as duas coisas agora, tá? Mas se eu só comprar uma BMW, um carro luxuoso, belíssimo, e começar a andar com, eu vou me sentir desconfortável, eu não vou estar em paz, né? Mas se eu estiver em paz agora, se eu tiver trabalhado a minha paz e nada me abala, não importa o que está acontecendo à minha volta, eu consigo me manter centrado aqui. Então, ter o carro luxuoso não vai fazer falta nenhuma, porque eu vou estar completo dentro de mim. Mas, pô, seria muito legal ter o carro, né? Mas isso é um complemento. Isso não é a coisa que vai sustentar aquilo que você é. Então, primeiro, a gente precisa olhar o que está faltando aqui dentro e preencher esse espaço e nos nutrir com luz, com vida, para que então a gente possa conquistar as coisas à nossa volta, né? Então,
vamos lá, né? Vamos lá, porque o que realmente falta nesses casos é a conexão com o nosso próprio poder divino. Então, vamos lá para a nossa meditação. O papo hoje deu uma esticada aqui, mas vamos lá trabalhar a nossa vida. Então, vai se preparando aí para a nossa meditação. A Neilinha perguntou aqui por que é tão difícil a gente crer no que não vê, né? Olha só que pergunta interessante, né? Olha só, a gente é tão estimulado a acreditar nas coisas que são tangíveis e a nossa mente racional, ela tem um desejo muito grande de dominar e controlar tudo, que a gente precisa de comprovação, né? A gente precisa de comprovação, né? Eu sei que isso aqui é uma caneca, né? Não é uma coisa que alguém falou que existe. Então tá aqui a caneca, eu peguei, eu vi, ó, eu posso ver, tá quentinho, tem um chá aqui, né? Então isso aqui é muito fácil de acreditar, né? Mas ninguém ensina que essa caneca aqui, ela é uma ilusão. Essa caneca ela não existe de verdade, né? Essa caneca aqui é uma energia condensada, né? E ela realmente, ela de fato não existe. A gente vive em um mundo que é uma ilusão, né? Então, esse é um primeiro ponto para você pensar. A outra coisa é assim, o nosso cérebro, ele não distingue aquilo que é real daquilo que é imaginado. As mesmas áreas do cérebro, elas são ativadas, tá? Então, quando você faz uma oração e você pede para alguém se curar, ser mais feliz, encontrar uma resposta, é, e ir bem numa prova, conseguir um emprego novo, você está criando uma nova realidade ali, tá? Então, a gente é forçado, né, de muitas formas a não acreditar nisso, mas isso é real, tá? Isso é real e a gente cria a realidade o tempo inteiro, tá? Então, é um exercício que a gente precisa fazer. A gente não foi treinado para isso, né? A gente precisa treinar nossa mente e simplesmente se entregar, né? Então, faz uma pergunta para si mesmo, assim: você, quantas vezes na sua vida você parou diante do altar de Deus e falou, Pai maior, eu me entrego a vós, eu confio totalmente em vós, eu aceito o que eu sou, eu me entrego a vós, me ajuda, tá? Então, a gente não é treinado. Então, a prática, o exercício vai fazendo com que isso fique melhor, com que isso vai ficando mais claro, tá? Então, assim, no começo é difícil mesmo. Só que quando você começa, por exemplo, a fazer uma oração, a se entregar, você começa a receber sinais. Pequenas coisas vão acontecendo, mudando. Aquele problema que você sentia de repente sumiu, né? Resolveu sozinho, né? Do nada, né? Aquela dor que você sentia amenizou. Ou você tem um problema de saúde e de repente alguém te indica um médico que vai te ajudar com um tratamento diferente, uma técnica diferente, um outro caminho, e aquela dor que você passou anos sentindo some, né? As coisas vão vindo, né? Deus vai falando com a gente, os mestres vão falando com a gente através desses pequenos sinais, tá? Então, a grande coisa que eu tenho para dizer para você, que eu estou sentindo no meu coração aqui, é dê uma oportunidade para si mesmo. Confie nesse poder e peça ajuda. Pede para ajudar com uma coisa e vai todos os dias e se entrega e pede. E aí você vai ver que daqui a pouco vem uma resposta, tá? Rezar, falar com a espiritualidade, com os mestres, não tem a ver com o nosso tempo aqui. Então, não reza e fica olhando para o relógio. Passou 2 minutos, não aconteceu nada. Reza, entrega
e segue tua vida, né? Esquece isso, faz o seu pedido e segue a sua vida. E deixa que a espiritualidade ela trabalhe ali e que faça com que a resposta chegue para você. Vai vir no momento certo, tá? Mas dê uma oportunidade para você mesmo de aceitar e se entregar a Deus, tá? A Rosemeire disse que nós nos fizeram acreditar em apenas uma das manifestações da energia, a matéria. Exatamente, exatamente. É, é bem isso. Olha, eu estou falante hoje aqui, né? Tem um estudo, né, sobre a astrologia da alma, né, que ele mostra aquela estrela de seis pontas, né? Eu não tenho uma aqui. É aquela estrela de seis pontas e elas são dois triângulos, né? Um triângulo para baixo e um triângulo para cima, tá? O triângulo para baixo, ele significa a personalidade encarnada. Então, quando a gente vem para cá, a nossa consciência ela está para a matéria, a gente está aprendendo e se desenvolvendo aqui, né? E a nossa alma, ela é o triângulo para cima. A nossa alma fica aqui em cima e aqui embaixo, né? Fica o triângulo para cima aqui em cima, o triângulo para baixo aqui embaixo. Nossa personalidade na matéria e a nossa alma aqui em cima, né? Quando a gente começa o nosso processo de despertar, esses dois triângulos, eles vão se aproximando, eles vão se aproximando, né? Então a gente cria um canal ali que faz com que a personalidade e a alma elas comecem a falar entre si. E elas falam através do quê? Da intuição. Toda a intuição é a sua alma falando com você, né? E à medida que você vai aproximando ali e se desenvolvendo, forma aquela estrela de seis pontas, né? Que é o ser divino, o espírito encarnado na matéria, mas voltado e conectado com a sua essência divina, tá? Então, é bem isso, né? A maioria das pessoas está no triângulo para baixo, né? Com a personalidade aqui olhando só para a matéria, correria, problema, conta para pagar, levar o filho na escola, buscar não sei o quê, e trabalho até tarde, e trabalha, vira o final de semana, vira a noite trabalhando. É isso, né? É isso que acontece. Então, é, o livro chama Astrologia da Alma, tá? Não, não é. O livro se chama Astrologia e os Sete Raios. Tá? Depois eu te mando, Leni, se você quiser, uma, uma foto da capa do livro. Tá? Bom, vamos lá então. Vai fechando seus olhos aí, vai se preparando para a nossa meditação, tá? Vai inspirando profundamente. No dia a dia da sua vida, no dia a dia da sua vida, você não precisa de horas de meditação, de retiros espirituais para começar a sair da periferia. Você precisa de pequenas práticas, né, que você vai fazendo no dia a dia e tornando a sua experiência nova, diferente. Uma delas é começar a conversar consigo mesmo, ter um diálogo interno, consciente. Toda vez que surgir um pensamento, né, como, por exemplo, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, pausa, respira profundamente e substitua por alguma coisa como eu sou suficiente como eu sou. Eu sou suficiente como eu sou. Faça isso por três vezes por dia. E no começo pode parecer que você está se enganando ali, que é até uma mentira, mas continua fazendo, vai fazendo ali, e o seu cérebro começa a criar novas conexões neurais, e daqui a pouco você começa a sentir, perceber isso como uma verdade na sua vida, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é reservar 5 minutos no seu dia para conversar consigo mesma, consigo mesmo. Pergunta, né? Quando você faz uma pergunta,
teu cérebro começa ali um processo de buscar respostas, né? Mesmo quando você está dormindo, ele está ali pensando nas respostas. Ah, então pergunta, o que que eu preciso hoje para ser uma pessoa melhor? O que que eu preciso fazer hoje? Me mostra o caminho, tá? A exemplo do que a gente falou há pouco. Minha alma, meu Deus divino, eu entrego a vós o que eu preciso hoje, o que eu preciso fazer hoje. E simplesmente escuta, simplesmente escuta. Talvez não seja nada grandioso, talvez seja, você precisa descansar. Olha só, teu corpo está pedindo descanso. Talvez a resposta seja, eu preciso de um abraço. Ah, você precisa de um abraço. Vai lá, abraça alguém. Talvez o que você precise seja de silêncio, tá? Você está aí com a sua cabeça a mil por hora, tá? Então vai lá, fica uns minutos, vê o pôr do sol, vê o nascer do sol, fica olhando para a paisagem, um instante ali. Então respira, né? E vai fazendo esses movimentos, são coisas que você pode fazer, né, na sua vida e comece a usar o não como uma forma de se proteger. Comece a dizer não a pequenas coisas que não servem para você. Pequenas coisas que não servem para você. Não posso atender agora, mas eu posso amanhã, né? Quantas e quantas vezes você parou tudo para poder atender as pessoas e você não podia naquela hora, né? Fala, poxa, não posso agora, mas volta amanhã, amanhã eu consigo te atender. Eu não posso ajudar com isso, mas eu posso ajudar com essa outra coisa. Cada não saudável é um sim para você mesmo. É um tempo que você guarda para você, tá? Então, fortalece os seus limites energéticos, tá? E você também pode pensar em se cuidar mais, tá? Então, faz uma coisa por dia que seja apenas para o seu prazer, né? Pode ser uma pequena coisa, pode ser por poucos minutos. Nossa, eu sempre quis ler um livro, né? Gosto tanto de livro, eu nunca consegui ler aquele livro. Para por 5, por 10 minutos por dia e leia ali 2, 3 páginas, 10 páginas. Faz aquilo por você, né? E pode ser qualquer coisa, talvez seja tomar um chá, talvez seja fazer uma caminhada, talvez algo que nos ajude, né? Algo que ajude você na sua jornada, né? Então, não precisa ser nada grande, né? Não precisa ser nada grande. 10 minutinhos de sol, um chá, ouvir uma música que você gosta, tá? Então, isso envia uma mensagem para sua mente subconsciente. Eu mereço prazer, eu mereço cuidado, eu mereço cuidar de mim, tá? Então, vai se preparando aí, né, para isso. Inspire profundamente. Inspire profundamente. Vai se soltando, tá? A gente vai se conectando com a chama violeta. Então você vai imaginando essa chama sagrada preenchendo o seu ser. Essa chama vai inundando a sua vida. Você imagina essa grande fogueira e essa fogueira vai curando, abençoando, transformando a sua vida. Inspire profundamente. A chama violeta, ela pode curar e transformar a rejeição, a solidão, o abandono. Então imagine a chama violeta atuando sobre você e ela dissolve a energia da rejeição como um fogo dissolve papel, como um fogo queima um papel. Ela não apaga a memória, mas ela transforma a carga emocional. E o que não era suficiente para você, né, se torna eu sou completa em minha existência. Eu sou completa em minha existência.
Eu sou completo em minha existência. Ele sela as fissuras do campo áurico criadas por essas rejeições. Então imagina a chama violeta no seu corpo físico, no seu corpo emocional, nas suas emoções, no seu corpo mental. Imagine a chama violeta fluindo aí sobre a sua alma, sobre todo o seu ser, e vai curando profundamente todas essas marcas. Ela vai também preenchendo o seu ser e queimando o vazio da solidão com a presença divina. Você vê na sua frente a presença de Deus, a sua presença individualizada, a sua presença eu sou. E ela estende as suas mãos até você. Você sente que essas mãos, ao tocá-las, elas são abençoadas e elas transmitem carinho, amor, leveza. Você sente uma paz profunda cobrindo todo o seu ser. E então, abrace a sua divina presença. Ela esteve sempre aí. Ela é uma presença de puro amor, alegria, felicidade. E você se sente nesse momento como se tivesse embalada nos braços de Deus Pai e Mãe. Sinta esse carinho, esse amor, essa presença amorosa, enquanto a chama violeta queima todos os resquícios de energias densas, escuras, negativas, tudo que colocou você para baixo, tudo que fez com que você desestimulasse, sentisse tristeza e dor. Inspire profundamente. Neste momento, a chama violeta transforma a solidão em solidão sagrada, um espaço de encontro com o divino dentro de nós. E está tudo bem, é aconchegante. Você não sente dor, você não é cobrado, você não é cobrada. Você simplesmente sente essa energia de puro amor cobrindo todo o seu ser, porque você é digna, porque você merece. Expire profundamente e sinta que você está em paz. Você está nesse momento de pura energia, de pura felicidade. E a chama violeta começa então a cortar os cordões energéticos do medo, do abandono. Ele vai atuando aí, fortalecendo o seu ser profundamente, vai nos conectando com nós mesmos, vai nos conectando com a nossa presença divina. Sinta essa energia poderosa fluindo aqui e agora. Essa energia nos ensina que nossa segurança, ela não vem dos outros, ela vem da nossa própria conexão com o divino. Neste momento, permita que o medo do abandono seja transformado, seja dissolvido em eu sou o meu próprio porto seguro. Eu sou o meu próprio porto seguro. Eu sou o meu próprio porto seguro. Vamos pedir a nossa divina presença, eu sou, que atue agora em nossas vidas, restabelecendo e curando todo o nosso ser, restabelecendo e curando nossas vidas, transformando tudo em paz, luz, amor, libertação. Permita que essa chama se expanda em todas as direções, curando, libertando, abençoando a todos. Abençoando o nosso lar, nossa vida, abençoando tudo ao nosso redor. Permita que essa cura vitoriosa se faça na sua vida.
Neste momento, nós saudamos as hostes de luz da grande fraternidade branca e pedimos que um escudo de luz azul do poder, da fé, da vontade seja criado ao nosso redor. Que esse escudo energético queime, dissolva, anule e impeça de futuras rejeições se manifestarem em nossas vidas, que nós possamos seguir de forma segura, que essa energia do poder de Deus que nos cobre nesse momento nos ensine a dizer não com amor, a nos proteger e também a nos nutrir com fé, com força, com vitalidade. Nós pedimos que uma luz dourada brilhante da clareza, da sabedoria divina inunde o nosso ser, revelando o nosso propósito verdadeiro, tirando cada um de nós da periferia e nos colocando no centro da missão de nossas vidas. Visualize você fazendo essa jornada agora, você saindo do momento em que você está totalmente perdido, perdido, e indo de encontro à sua essência divina, onde você consegue e sabe manifestar a sua luz, onde você aqui e agora está diante do seu propósito, da sua missão, e você sabe como realizá-la. Procure agora sentir a chama rosa do amor divino, do amor próprio, do amor incondicional. E permita que esse amor divino cure as feridas do abandono, ensinando você que é seu próprio amor a coisa mais importante em sua vida. O amor é a força que move toda a nossa existência, então permita que essa energia poderosa cubra o seu ser. Sinta a chama do amor curando, abençoando a sua vida. E perceba agora que a chama branca do quarto raio, a chama da perfeição, da purificação, vai limpando todas as suas memórias dolorosas, dando espaço para novos começos. Esse é o ano um, é um ano de recomeçar, é um ano de transformar a tua vida. Então, se permita dar um passo em direção ao seu novo eu, em direção a uma nova oportunidade para si mesmo, de ser mais feliz, de viver em paz, de encontrar um significado maior para a sua vida. Procure sentir a energia do raio verde, a chama da verdade, a chama da cura emocional. Ele vai te mostrar a verdade divina e vai curar a solidão profunda, vai restaurar a sua conexão com a vida. Então, permita essa energia como se estivesse te abraçando nesse momento, cobrindo o seu ser de clareza, de verdade, curando profundamente o seu ser. E sinta agora a luz do sexto raio rubi dourado. Sinta agora a luz do amor abnegado, a chama da paz, acalmando o medo do abandono, trazendo paz, trazendo luz, acalmando, trazendo paz para o seu passado, para o seu presente, para o seu futuro. Sinta essa energia da paz. Ela preenche o seu ser. Você merece viver em paz. Então, sinta essa paz preenchendo o seu ser agora. E perceba também que a chama violeta da transmutação está ao redor de todos esses raios, selando este trabalho. É a chama que transforma todas as dores, as experiências que você passou, em sabedoria, em força, em liberdade. Sinta essa energia vitoriosa fluindo sobre você, transformando a sua realidade.
Inspire profundamente. Sinta a chama violeta fazendo os ajustes finais nos seus corpos. Sinta a chama violeta queimando, purificando e libertando todo o ser. Inspire profundamente. Solte o ar. Mentalmente repita: eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Expire profundamente. Vai se percebendo aí de volta. Perceba que essa não é uma jornada para se tornar alguém melhor. Essa é uma jornada para lembrar quem você sempre foi, um ser divino, completo, digno, conectado e poderoso, um ser divino, completa, digna, conectada e poderosa. Inspire profundamente, vai se percebendo de volta aí, vai se percebendo de volta, vai percebendo você de volta aí, comece a movimentar os dedos das mãos, fazendo movimentos maiores e comece a esfregar a palma das suas mãos, esfregando até elas ficarem bem quentes. E aí você afasta a palma das suas mãos. Você vai ver que a energia divina flui através dela. É a energia do fogo sagrado, que você vai agora espalhar a partir do alto da sua cabeça e por todo o seu corpo. E essa energia ela vai curar, preencher, vai inundar todo o seu ser. À medida que você toca cada parte do seu corpo, ela vai ativando pontos de luz e vai fazendo com que essa luz se expanda, a luz do seu campo áurico. Você vai aí despertando e quando se sentir pronto, pronta, abra os olhos e seja bem-vindo, bem-vindo de volta. Expire profundamente, se perceba de volta aí, se perceba de volta. Coloca as mãos aí sobre o seu coração. Aí diz aí, eu aceito, eu me aceito assim como eu sou. Eu sou amada, eu sou suficiente. Eu sou essa luz vitoriosa transformando a minha vida. Eu sou essa luz divina que me acompanha por todos os dias, em todos os momentos. E em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou em nossos corações, nós damos por encerrados os trabalhos espirituais desta manhã. Nós pedimos que as bênçãos que nós recebemos aqui, elas sejam também estendidas a todas as pessoas, a toda a humanidade, a todos os filhos e filhas de Deus, Pai e Mãe. Está decretado. Nós agradecemos ao bem-amado Mestre Saint Germain, ao Mestre Amor e à Mestra Nada. Nós agradecemos ao bem-amado Arcanjo Ariel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, que estão sempre presentes conosco em nossa jornada. Em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou em nossos corações. Nós encerramos por aqui as nossas práticas. Pessoal, espero que vocês estejam se sentindo bem, espero que a meditação tenha trazido alegria, paz nos seus corações. Muito obrigado por participarem conosco mais uma vez desse encontro, por fortalecer a nossa egrégora, aqui a egrégora da chama violeta e a gente se vê em nossos próximos encontros, tá? Então fiquem todos na paz de Deus. Deixa eu ver aqui. A Gardênia falou que eu ia fazer a meditação. Ok, pode fazer, vai ficar gravado aqui.
A Catarina falou para fazer uma mentoria diária dos ensinamentos. Poxa, seria uma maravilha fazer isso, hein? Um momento que a gente conseguir, né, a gente vai chegar lá ainda, né? Uma vez por semana já está ficando pouco já, né? Fazer esses trabalhos. Daqui a pouco a gente vai para 2 dias, 3 dias, quem sabe todos os dias a gente não tem um encontro aqui para falar sobre os ensinamentos dos mestres, não é? Está bom, gente. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos na paz de Deus.